Boa noite, sejam bem-vindos à linha aberta de hoje. Hoje vamos falar sobre a tragédia que ocorreu ontem em Montepuez, com o desabamento de mais uma mina que soterrou vários mineiros, portanto, que se dedicam ao garimpo ilegal, dos quais então, pelo menos até agora, a confirmação de 9 mortes soterrados nessa mina. Vai ser então um assunto que vamos destacar hoje neste programa, uma vez que esta é uma situação que tende a ser recorrente nas províncias de Manica, de Nampula, Zambésia, Niassa e Cabo Delgado. Portanto, são muitas as notícias, são recorrentes as notícias que dão conta então do desabamento de minas e a morte por soterramento de vários compatriotas nossos. Vamos tentar perceber o que é que leva a estas situações recorrentes nesta atividade. Vamos começar então por conferir a peça que exibimos ontem nos nossos noticiários, dando conta deste acontecimento. Um alerta chegou por volta das 10 horas desta segunda-feira, a partir de Montepuez, na província de Cabo Delgado. Uma dezena de garimpeiros ficou soterrada numa mina clandestina na área de concessão da Ruby Mining. Até o início desta noite, informações no local confirmavam a morte de 6 garimpeiros. O inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, Obed Matin, apontou como causa do desabamento desta mina ilegal a profundidade da mesma. É uma área em que é ilegal a atividade deles, são garimpeiros que abriram um buraco de aproximadamente cerca de 15 a 20 metros de profundidade e informações ainda não confirmadas sugerem que estavam 10 garimpeiros na altura do desabamento. Foi possível recuperar uma pessoa com vida. Perante esta tragédia, aliás, mais uma de tantas que há registro, o inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia deixou ficar algumas recomendações aos garimpeiros ilegais. E agora, com as chuvas, os solos são instáveis e acho que eles não tomaram em consideração vários aspectos que devem ser tomados em consideração no processo de extração. E eu só posso fazer um apelo para toda a mineração ilegal, que há vezes que a mineração ilegal não ajuda. Refira-se que o garimpo, principalmente de pedras preciosas em Montepuez, tem atraído muitos jovens e adolescentes que trocam os estudos pelas escavações subterrâneas contra todos os riscos. Muito bem, são jovens e adultos que arriscam a vida para ganhar sustento para as suas famílias, saem de casa então e nunca sabem se vão regressar ou não em função da atividade que desempenham e que a fazem de forma artesanal. Muito bem, eu vou começar precisamente pelo Inspetor-Geral do Ministério dos Recursos Minerais, o engenheiro Obed Matin. Há alguma atualização relativamente a este incidente, relativamente ao número de mortos, feridos, a recuperação de corpos? Tem alguma informação sobre isso ou não? Sim, há uma informação. As operações de salvamento e resgate terminaram hoje por volta das 15 e foram resgatados 9 corpos sem vida e foram salvas 2 pessoas, portanto, com ferimentos ligeiros. As pessoas que foram salvas com ferimentos ligeiros foram levadas ao Centro de Saúde de Namanhumbir, receberam tratamentos e foram para as suas casas. Portanto, esta é a informação adicional. Há uma indicação exata do que é que terá acontecido? O que aconteceu é que as atividades ocorriam dentro de um buraco, de uma cava mineira aberta. Foram confirmadas depois as profundidades, que eram na ordem de 5 a 6 metros. E havia uma área aproximadamente de 7 por 10 metros e que há várias covas à volta dessa área, e essas covas estão interligadas por diferentes galerias a partir do fundo, portanto, onde os mineiros entram e procuram, portanto, os rubis.
Houve chuva no dia anterior. Então o que aconteceu é que os terrenos foram muito movediços, e não só, também o material que eles tiravam, eles colocavam à volta das próprias covas, o que significa exercer maior pressão, portanto, as próprias galerias. E por volta das 6 horas é recebida a comunicação de ter havido desabamento, portanto, de uma das covas, e haviam pessoas dentro das galerias. Portanto, é isto que aconteceu. Muito bem. Eu dizia no início que estas situações tendem a ser recorrentes. Não há nenhuma capacidade de evitar que isto suceda. Está de facto fora de controle de qualquer entidade a nível do Estado para mitigar estas situações? Toda e qualquer atividade específica, a atividade mineira, está associada ao tipo de técnicas que são usadas e associada aos riscos que estão envolvidos na própria atividade, consoante as técnicas que são usadas. O que acontece muitas vezes é que na mineração ilegal as pessoas não só não estão preocupadas pelas questões mínimas de segurança nas suas operações, como também algumas vezes não têm tido muito conhecimento. E porque as operações são ilegais, algumas vezes ocorrem à calada da noite e em situações, portanto, não controláveis, é onde temos tido o maior número de acidentes. E, por outro lado, existe a procura somente pelo valor do minério, e ninguém olha, portanto, por aquilo que podem ser os perigos associados à própria atividade. É diferente, portanto, das áreas onde a operação é legal, onde existe, portanto, sensibilização, apoios técnicos, assistência, e aí o número de acidentes tem sido muito mínimo. O Estado não tem um mapeamento dessas áreas onde potencialmente esses ilegais atuam, porque se há buracos que são abertos, esses buracos estão à vista de todos. Portanto, um mapeamento no sentido de uma intervenção focalizada. Eu digo isto porque ainda há dias vi uma notícia que indicava que uma mina de tantalite de Muiane, na Zambésia, o operador desapareceu de lá, e aquilo está, nesta altura, com operadores, digamos, ilegais a operarem ali. Não há um mapeamento que estas zonas são zonas de potencial perigo? Há um mapeamento que nós temos das áreas onde ocorre, portanto, a mineração ilegal. Nós olhamos o combate à mineração ilegal sob o ponto de vista de toda a cadeia, não somente a extração, mas há quem alimenta essa extração, há quem compra esses produtos. Portanto, é preciso olhar em toda a cadeia. E se reparar, vai-se a perceber que são sazonais. Há momentos em que há muita atividade num determinado ponto, depois há momentos em que a atividade desaparece. Muitas vezes está relacionado com o aparecimento das pessoas que adquirem os produtos e por aí fora. Então, deve haver muitas sinergias para podermos eliminar isto. Por outro lado, têm decorrido várias campanhas de sensibilização e criação de algumas áreas designadas para conferir-lhes alguma assistência, onde elas é possível e onde elas não é possível, que é o caso, por exemplo, de áreas que não são propícias para a própria atividade mineira, porque são áreas licenciadas. Aí temos trabalhado com eles no sentido de abandonar as áreas, e é assim que tem acontecido em vários sítios. Em relação à questão que levanta de Muiane, é uma área de extração de tantalite, já no passado. Houve uma situação em que as pessoas queimaram, portanto, as benfeitorias, os equipamentos do titular. Muito bem, já vamos falar desta animosidade entre as comunidades e as concessionárias disto. Deixa-me dizer aqui ao Sr. Camilo Nhacal, boa noite, que é do Seclecam, que tem tido essas abordagens e acompanhamos muitas vezes o vosso trabalho de ir ao terreno e tudo.
que é que justifica que as pessoas corram riscos de vida, como manifestamente vemos nestas atividades do garimpo? O que é que legitima, na vossa experiência, que as pessoas arrisquem as vidas à procura destes minerais todos? Muito boa noite e muito obrigado. Então, deixa eu fazer uma correção que eu não sou de Sequelicane, sou da CUCA JDA. Sequelicane é uma organização, portanto, parceira da CUCA. E, em primeiro lugar, cumprimentar o telespectador que nos assiste neste momento e estender os meus pésames a essas famílias lutadas, esses jovens que perderam a vida, portanto, à procura dos seus meios de vida. Bem, primeiro, como disse o Jeremias no princípio, as pessoas estão à procura de sobrevivência. Portanto, esta é uma atividade, uma das atividades que tantos outros moçambicanos exercem à procura dos seus meios de vida. No entanto, particularmente o garimpo é uma atividade muito complicada que, ao meu ponto de vista, envolve muitos atores, como aqui se referiu, desde os compradores, os mandantes, portanto, muitas das vezes os jovens que moram na mina são aqueles que apenas vão lá buscar a pedra, mas existem os mandantes para esta atividade, que são aqueles que têm maior lucro e que, do meu ponto de vista, até poderia dizer que é uma situação cartelizada, não é? De cartel. Porque é que eu digo que é uma situação de cartel? Penso eu que o Estado tem o dever de, primeiro, proteger estes garimpeiros das ações que eles fazem. Segundo, sabendo-se que esta atividade de garimpo é uma atividade que está sendo exercida do ponto de vista legal, ilegal, aliás, e uma atividade muito perigosa, que não observa aos mais elementares critérios de gestão ambiental, de gestão de segurança, de como é que esses homens jovens trabalham. Isto é realmente muito preocupante e penso que há que aqui haver uma intervenção séria a quem de direito. Eu acabava de dizer aqui o Sr. Inspetor que existe um mapeamento dessas áreas, mas para mim, no caso concreto deste desastre de Nhamanumbir, é que isto acontece dentro de uma concessão. Então, se isto acontece de uma concessão mineira, há uma responsabilidade também, logicamente, do próprio concessionário de controlar aquela área. Mas, para além da responsabilidade de controlar aquela área, é preciso olhar um pouco do contexto histórico da extração, tanto ilegal ou de forma artesanal, por garimpeiros de rubi em Nhamanumbir. Eu olho para esta tragédia como deve constituir, portanto, um aprendizado, deve constituir uma lição para muitos outros casos que nós temos aqui da relação entre, portanto, mineração artesanal, mais vulgarmente conhecido por garimpo, vulgo a mineração industrial. Se olharmos para Nhamanumbir, antes mesmo da concessão, portanto, para a empresa Rubi Mining de Montepuez, existia esta atividade mineira. Curiosamente, portanto, do garimpo, curiosamente, na segunda-feira, portanto, ontem, em Montepuez, estava lá a empresa, portanto, inglesa, que ganhou a causa nos tribunais de Londres, que processou a empresa Gamefield, como uma das acionistas da mina de Montepuez, a negociar com as comunidades afetadas, sobretudo aquelas que sofreram violação de direitos, conforme nós sabemos, que é para debater-se a questão dos reassentamentos. E estava a chegar esta informação triste, infelizmente, da morte de garimpeiros soterrados.
O que é que isto pode nos levar a uma reflexão? Leva-nos a uma reflexão de que há uma necessidade de olharmos que, apesar de termos este número de famílias, este número de pessoas que neste momento deverão ser indemnizadas no âmbito do caso de Londres, provavelmente existem muito mais pessoas que ficaram por fora. No meu ponto de vista é que este grupo de pessoas que provavelmente não fazem parte dos que estão a ser indemnizados pode ser o grupo destes garimpeiros que, de uma ou outra maneira, continuam de forma ilegal, invadindo esta área, fazendo garimpo, porque, de facto, penso que o processo de transição da mina, portanto, da mineração artesanal para industrial, deve ter tido algumas falhas no contexto de inclusão de todas as pessoas que deviam fazer parte, de se sentirem que, de facto, deveriam ser ou indemnizadas ou ressarcidas. Ora, vejamos, mesmo do ponto de vista deste problema que nós, desta indemnização que estamos a falar agora, ganha, portanto, por uma empresa de advogados em Londres, é apenas contra a violação dos direitos humanos. Na minha leitura, há um aspecto importante a considerar, que é da violação dos direitos dos meios de vida, em que estas pessoas que durante anos antes da concessão ter sido, portanto, atribuída, já faziam esse garimpo. Se um cuidado mais aturado, eu não sei até que ponto é que, no processo desta transição, até que ponto é que todos os garimpeiros que existiam naquela área foram registrados, se conheceu o número deles, quantos são, de onde é que elas vêm, quem são daquela comunidade, qual é o processo, em que consistia a sua organização. Penso que isto poderia ter sido talvez uma mitigação no sentido de incluir essas pessoas neste processo, agora talvez de uma parceria ou de uma negociação com a empresa, para que de facto sintam que, apesar de terem sido interditas agora, desenvolver a atividade que desenvolviam antes de área ter sido concessionada para portanto, a mineração industrial, elas ainda possam ter talvez algum tipo de benefício ou algum tipo de subsistência. E essas pessoas, mesmo depois desta situação, logicamente continuam invadindo a área para a mineração. Então, acho que alguma coisa aqui falhou nessa altura. Mas, por outro lado, penso que é importante também, mesmo que isso tenha falhado, que neste momento haja uma responsabilização do ponto de vista de controle, porque esta maia já pertencente a uma certa empresa que penso que está mapeada esta zona. Já vamos falar sobre isso, deixa-me introduzir aqui o Edson Cortês, o diretor do CIP, que tem feito vários trabalhos nesta área da indústria extrativa e por várias vezes já levantaram ao nível do CIP questões que têm a ver com isto. Queria que vocês partilhassem um pouco a vossa experiência relativamente a isto. Percebe-se claramente que isto é uma consequência, não é uma causa em si. Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, se a gente olhar o histórico da Montepuez Ruby Mine e principalmente do que aconteceu depois, percebemos que isto já torna-se algo recorrente e isso chama-nos a atenção. E quando trata-se de uma área concessionada a uma empresa e esta empresa tem a maior área concessionada do mundo de mineração, acho que são 36 mil hectares de terra e não está a explorar nem 10% disso, tendo tirado, porque nessa região já havia pessoas, como estava a dizer aqui o meu colega de painel, e tendo retirado comunidades para que tivesse a concessão para si, num contexto de pobreza quase que absoluta naquela região, aquelas pessoas não estão a fazer o garimpo porque seja a sua primeira opção, é mesmo fonte de sobrevivência. Isso chama-nos a atenção a um aspecto, é que o Estado moçambicano tem que deixar de prestar vassalagem
ao capital internacional, estas grandes multinacionais, e principalmente quando se conecta as elites locais numa situação em que elas também nem estão no negócio a ganhar 50%. No caso da Montepuez, acho que é entre 15% a 20% que o sócio moçambicano tem. Os recursos são moçambicanos, o bem está aqui, os buracos que são abertos são de Moçambique. No final da exploração, a Gemfield vai-se embora e deixa os buracos e deixa a miséria em Moçambique. E estas empresas não pagam os impostos que devem, porque se pagassem os impostos que deviam pagar, pelo menos contribuíam para que o Estado moçambicano arrecadasse dinheiro que pudesse depois aplicar em setores sociais para fazer algum tipo de compensação pelos danos que cria. Nem isso acontece. Perante isto, o Estado é um Estado fraco, empobrecido, e temos aqui o inspetor que pode dizer que o Estado tem mapeado todas as áreas onde há garimpo ilegal, mas se de forma frequente nós vemos que estas situações se repetem, quer dizer que algo está a falhar na fiscalização. Quer dizer que quem devia fazer o trabalho não está a fazer. Pode ser que não seja por falta de vontade, mas também por falta de capacidade financeira. Agora, como é que pode ter capacidade financeira se quando o Estado deve cobrar impostos a estas empresas, dá-lhes isenções fiscais absurdas e cobra impostos a pequenas e médias empresas moçambicanas que deixam-as sufocadas? São este tipo de coisas que a gente tem que pôr na mesa, e cada vez que este tipo de situações acontece, e chamar a atenção às elites políticas e governativas de Moçambique, que Moçambique, apesar de todos os recursos que tem, está a ser mal governado, e estamos a negociar mal. E acima de tudo, as próprias elites políticas estão a negociar mal, porque são sócios destas empresas, mas são sócios minoritários, num contexto em que os recursos são do seu próprio país. Quer dizer, mesmo aí, conseguem ser maus negociadores. Moçambique sai a perder duplamente, não cobra os impostos necessários, dando capacidade financeira ao Estado para poder prover serviços básicos de qualidade, para ter uma inspeção do setor que funciona e vá atrás do garimpo ilegal, prevenindo próximas situações. E Moçambique também nunca cria uma elite econômica que seja pujante, porque fica com as migalhas do negócio, e com essas migalhas o que faz? Compra carros de luxo, compra apartamentos e aumenta o número de mulheres. É um país que, a este ritmo, daqui a 20, 30 anos, a gente vai dizer o quê? É um país perdido, mais um caso perdido de recursos em África. Chamada maldição dos recursos. Maldição dos recursos. Sr. Inspetor, volto a dizer, por que é que há sempre uma relação de tensão entre as comunidades e as concessionárias? Esta relação é permanente, e nesta zona é ainda recorrente. É lá aquilo que aconteceu no Ian, na Zambésia, já é o que sucede em Manica, pelo menos os focos em que o barulho é muito mais estridente, há o Niassa. Por que é que há esta relação permanentemente tensa entre as partes, e por que é que as comunidades elas não se apropriam? Sempre que há um investimento, não são elas as primeiras que se apropriam e sentem que este é um investimento. Falávamos desta coisa do Munhuana há pouco tempo, que foram os locais, foram destruir os equipamentos do investidor que estava lá. Pode significar algum mal-estar? O que é que, na sua opinião, o Estado determina isto? A leitura que eu faço não é de uma sensação de mal-estar das comunidades locais. É uma situação em que você está a lidar com o tráfico ilegal de minerais, onde praticamente há alguém por fora que incentiva a própria atividade porque quer tirar benefício por isso. Se repararmos em ambos os casos, tanto em Moiane como agora em Montepuez, vai encontrar que as pessoas, das 9 pessoas que perderam a vida, só um é de Namonhambique. Todos os outros não são dali. E o mesmo está a acontecer, que aconteceu também em Moiane. Então, não é um problema de conflito das comunidades,
Porque se o maior número das pessoas que estão em exercício da atividade fossem pessoas das comunidades, podíamos dizer que sim, há um conflito. Tem gente ida de vários pontos do país. Vários pontos do país que vão propositadamente porque são pagos em algum sítio para trazerem, portanto, os produtos. E eles vão falar de patrões, vão falar não sei. Portanto, estamos na presença de um tráfico ilegal de ouro e gemas que é preciso olhar para ela na sua plenitude e juntar as diferentes sinergias. E se reparar, por exemplo, vai encontrar que no passado as ações que foram feitas foram encontrados, portanto, vários tanzanianos. Não é comunidade local. Foram encontrados, portanto, várias pessoas de várias nacionalidades. Portanto, não há uma relação direta entre estas ações de atividade mineira ilegal com conflitos com as comunidades locais. Portanto, essa relação não é assim tão correta. E por outro lado, se nós olharmos aquilo que são os acidentes, olhemos sob o ponto de vista objetiva da própria atividade, que ela está associada a diferentes riscos que é preciso ter capacidade de avaliá-las, tomar medidas de mitigação e prevenir a sua perigosidade. E você só pode fazer isso se estiver suficientemente treinado, preparado para isso. Olha, você faz esse treinamento, logicamente, em associações, em áreas designadas, em pessoas que estão preparadas. Temos o Instituto Nacional de Minas que tem feito esse tipo de atividades. Dentro daquilo que é mineração artesanal. Estamos a falar da mineração artesanal legal, onde ela é constituída para isso. O ilegal é difícil, porque ela própria não atua à luz do dia, ela própria não quer se deixar, portanto... Está fora deste grupo de associações. Está fora disso. Então, está a lidar com alguém que não está na legalidade. O que aconteceu, por exemplo, na zona de Namunhambir? Para além da área da concessão, foram constituídas, portanto, várias áreas designadas para acomodar as comunidades. E houve 2 associações que foram criadas nas comunidades. E essas associações hoje evoluíram para uma situação da solicitação de certificado mineiro. Portanto, elas próprias evoluem e fazem parcerias. E é isso que estamos a tentar incentivar. Se olharmos aquilo que estava a acontecer em Caçassol, em Caçassol também era a mesma coisa. Havia uma comunidade de mineração artesanal que depois foi transformada em uma associação. Ela criou uma empresa onde todos os associados passaram a ser acionistas dessa empresa, procurou parcerias e hoje em dia, portanto, está a trabalhar a um nível industrial com um controle dos níveis de segurança e não há problemas de acidentes. E isso também está a acontecer, portanto, nas áreas de Manica e em vários outros sítios. Portanto, esta é a estratégia a ser encontrada de reduzir o risco das operações, por um lado, treinando as pessoas, capacitando as pessoas, mostrando os riscos, e por outro lado, elevar-lhes de mineração artesanal para uma mineração de pequena escala. Qual é a contribuição real destas empresas? Hoje eu via na televisão pública porta-voz do governo provincial de Cabo Delgado, num conselho coordenador lá do governo, ele dizia apenas 3 das 13 empresas que operam em Cabo Delgado cumprem o que a lei estabelece, por exemplo, sobre responsabilidade social. O resto não serve. E o governador a seguir veio dizer: as empresas não podem pensar que o governo está a pedir-lhes favores relativamente a isso. Não será também por aí que furtar-se as responsabilidades por parte das empresas do setor? Nós temos aquilo que nós chamamos de mineração de 4 gerações, 4Gs. Onde o primeiro G refere-se, portanto, a questões técnicas, tecnológicas e por aí fora, e o segundo G refere a aspectos económicos e aspectos ambientais, e o terceiro G refere a aspectos de segurança, saúde e por aí fora. E o quarto G refere-se à história de benefícios das comunidades. Portanto, nós estamos nesta fase de mineração. Ora, o benefício das comunidades vem de 2 maneiras.
a partir daquilo que está na própria lei, portanto, a questão dos 2,75, e outra questão é a partir, portanto, de acordos comunitários de responsabilidade social. E que eu saiba, a nível e os acordos de responsabilidade social a nível das comunidades são feitos pelos governos locais. E se for reparar, por exemplo, na Manhambir, há lá acordos com as comunidades. Neste momento estão a ser revistos os acordos de responsabilidade social em relação a isso. Então, que eu saiba, há esse tipo de acordos, são firmados e são monitorados. Isto que estou a dizer foi dito hoje pelo porta-voz do governo provincial de Cabo Delgado e pelo governador de Cabo Delgado. Portanto, não é uma coisa que eu tenho ouvido dito na televisão pública, ainda por cima. Portanto, significa que, no nível onde as coisas podem acontecer, há este mal-estar. Nós temos aquilo que é a política de responsabilidade social, pois foi estabelecido aquilo que é o programa de responsabilidade social. Está-se a trabalhar neste momento de capacitação das comunidades para negociação dos programas e projetos de responsabilidade social. É esta questão que eu posso elaborar, a questão das comunidades de negociação, portanto, com as empresas. E não no sentido de as empresas não o querer fazer. O Estado está exatamente para poder dar qualquer tipo de apoio nesse sentido. E acredito que deve haver falha aqui e acolá, certeza, mas acredito que este é o caminho certo. Hoje, a falha deve ser muito grande. Se são 13 empresas, apenas 3... Até o governador vem dizer isso publicamente, que a falha deve ser grande. Mas seria preciso perceber essas empresas, quais são, a que níveis é que estão. Por exemplo, nós temos situação de empresas que estão na fase de prospecção e pesquisa, e que na fase de prospecção e pesquisa estão numa fase inicial e que algumas vezes estão a trabalhar de uma maneira sazonal. Então é preciso ver que empresas são estas e a que nível é que está, mas acredito daqui é preciso colocar a mão e fazer com que isso aconteça. Se o governador não está claro sobre isso, então acho que é a pessoa errada que está ali naquela província. Quando o governador chega a veículo a coisa, já tem que estar seguro daquilo que ele diz. Estou a partir desse pressuposto. Mas deixe-me ver aqui o Camilo, da vossa experiência, esta relação comunidade e concessionária. Já tinha começado a elaborar há pouco tempo sobre isso. E pegando um pouco também isto que eu mencionei aqui do porta-voz do Governo Provincial de Cabo Delgado e do próprio Governador de Cabo Delgado. Sim, eu primeiro queria diferir com o meu colega inspetor quando diz que não há uma relação direta dos conflitos de mineração com as comunidades. Talvez poderia elaborar um pouco de caso por caso, mas na maioria dos casos e dos reportes da experiência que nós temos, há uma relação direta assim, de conflitos entre, portanto, as empresas mineradoras e as comunidades. Sobretudo, o conflito começa ainda, em alguns casos, desde o processo do próprio licenciamento, portanto, dessas comunidades, dessas empresas para iniciarem as atividades. Como sabe, durante o processo de licenciamento das empresas, há sempre consultas que são feitas com as comunidades locais. E durante este processo das consultas comunitárias, muitas são as promessas que as empresas fazem às comunidades. Mas muitas das vezes estas promessas nem são tão feitas pelas comunidades, mesmo até pelo próprio governo. Porque um dos grandes desafios que quando o Estado, o governo moçambicano está a negociar ou que devia estar a mediar a negociação entre comunidades e as empresas, é que muitas das vezes o governo aparece em algum momento no lugar das empresas. Quando, por exemplo, promete às comunidades que aquela empresa está por ali, porque uma das promessas que são muito feitas, sobretudo nas comunidades rurais, é o emprego. E não só o emprego, muitas outras promessas são feitas. E este tipo de promessas criam expectativas, o que traz conflito, uma tensão entre comunidades e as empresas que operam nesta área, é a expectativa que é criada ao nível da comunidade. Imagina só o que é chegar numa comunidade, portanto, camponesa,
e aquelas promessas todas fechem que as empresas fazem, que o processo de consulta comunitário faz, prometendo emprego. Não se diz que tipo de emprego é. Talvez, provavelmente, quando se diz que muitos jovens daquela área serão empregues, é no momento inicial, tanto da limpeza da área. Portanto, é um emprego sazonal. Depois o verdadeiro emprego não é aquele emprego. E quando começa a operação, logicamente que aquele movimento todo, sabemos que esta área é uma área de grande tecnologia, é preciso ter especialistas para esse tipo de trabalho. Exatamente, então isso não absorve a mão de obra local, por um lado. Mas, por outro lado, penso que tem a ver também com o facto de este tipo de investimentos tiram os meios de sustento das comunidades. Na verdade, a terra é o único asset que as comunidades têm, onde fazem as suas atividades de meio de vida. Quando chegam, esses investimentos, uma das coisas que acontece é que as comunidades devem ceder aquela área para a prática da atividade mineira. E isto, logicamente, o que acontece é que muitas das vezes não existe terra de substituição, onde essas comunidades possam continuar a praticar as suas atividades agrícolas e, consequentemente, tornam-se mais pobres do que eram, porque não têm terra por onde eles podem continuar, portanto, a terem os seus meios de vida, sobretudo para garantir a segurança alimentar. E isto tem sido um grande desafio e cria este tipo de conflitos. Mas, por outro lado, essas empresas também, como se disse aqui, pagam muito pouco em termos... Há muitas isenções fiscais. No passado, houve muitas isenções fiscais a estas empresas que, de facto, não reflete aquilo que são os lucros que elas fazem. Ou seja, o rendimento que essas empresas têm não gera benefícios não só ao nível comunitário, porque eu penso que o Estado tem que cobrar impostos a essas empresas, os impostos devidos, e através desses impostos, aplicar esses impostos para financiar, portanto, os serviços básicos. O que acontece é que muitas das vezes o Estado redime-se das suas funções e deixando-se para as comunidades, para as empresas. As empresas que têm que abrir vias de acesso, têm que construir escolas, têm que construir, abrir poços de água, furos de água, hospitais. Claro que no âmbito da responsabilidade social corporativa as empresas devem fazê-lo, mas o Estado não pode deixar isso para as empresas. As empresas, nós temos que ter a certeza que elas vêm cá porque vêm cá fazer negócio, estão aqui à procura do lucro. As empresas vão sempre nos dizer que vêm cá porque querem ajudar a desenvolver o país, querem ajudar a desenvolver Moçambique, mas não é verdade. As empresas vêm pura e simplesmente porque têm interesse econômico, têm interesse de negócio. É também a responsabilidade do governo, dentro do seu interesse como representante, portanto, dos cidadãos e gestor do Estado, garantir que essas empresas pagam seu imposto. Nós não podemos continuar ainda a pensar que o desenvolvimento das comunidades vai ser feito por via apenas da responsabilidade social empresarial. Portanto, a responsabilidade social empresarial tem que haver, sim, porque é uma forma de as empresas comprarem. Não, é um contrato social. É um contrato social. Primeiro porque a empresa, para atuar naquele estabelecimento, naquele território, tem que ter este contrato social com as comunidades. Mas, de uma ou de outra maneira, o Estado não pode dirimir-se da sua função. Se nós olharmos para muitos exemplos, mesmo em Tete, que é uma das províncias mais emblemáticas do ponto de vista de distração de recursos. Olha, a situação em Tete, entre as empresas que estão a explorar para várias comunidades, é tensa, totalmente tensa. Agora, talvez olhando para o aspecto tanto de mineração de pequena escala versus a mineração industrial, mesmo voltando para o caso das comunidades que foram queimar as máquinas, portanto, daquele empreendimento. Eu não quero acreditar, embora haja a caracterização tanto deste setor, tem os mandantes, tem os compradores, é uma cadeia de valor um pouco complicada, não é? Em termos de tráfico,
Portanto, há aqui um tráfico desses minerais. Mas eu não quero acreditar que serão esses mandantes ou serão esses garimpeiros que estavam lá que foram queimar essa empresa e não as comunidades locais, aquelas que sofrem as consequências diretas. Eu penso que nós precisamos de analisar um pouco mais a fundo, percebermos de facto qual é a relação entre as empresas e as comunidades. Mesmo em Namanumbiri, neste momento, apesar de termos a empresa, tanto Ruby Mining ali a operar, existe uma certa tensão entre as comunidades locais já houve vários levantamentos. Se for para Ntoro, que é aquela comunidade que vai ser reassentada, pode-se perceber que a história do estabelecimento da concessão mineira de Namanumbiri sempre foi conturbada. Queimaram-se palhotas dos aldeões naquela altura, alegando que eram cabanas dos garimpeiros, mas eram palhotas de uma aldeia. E aquela aldeia até hoje está lá. Então, acho que, para mim, o que deve ter falhado, ou que está a falhar, é nós percebermos com mais profundidade os processos da dinâmica ao nível comunitário. É verdade que existem oportunistas, é verdade que existem esses mandantes, é verdade que esta área é uma área de muito tráfico, mas quero acreditar que também aqui o Estado tem a sua responsabilidade de não deixar que seja capturado o Estado por traficantes. Muito bem, o Edson já tinha mencionado aqui o papel do Estado. Há um quadro legislativo, pode não ser perfeito, mas já desenvolvido ao longo desses anos todos. As discussões sobre a indústria extrativa já se iniciaram há uns bons anos. Há esta legislação sobre a responsabilidade social das empresas, sobre a retenção dos 20% nas comunidades e tudo isso. Numa lógica de que é preciso empoderar as comunidades para que elas sintam que este empreendimento é seu, para que não aconteçam estas situações todas. Ora, apesar de todo este desenvolvimento ao nível da legislação, os problemas essenciais para que eles permanecem lá. Eu volto a frisar, na minha opinião, um dos grandes problemas é termos um Estado que quer manter-se um Estado fraco em todo o processo de negociação. Interessa-lhe... Quem é que enfraquece o Estado, na sua opinião? Os conflitos de interesse que existem no Estado moçambicano. Porque não é possível ter um Estado que queira ser forte quando as pessoas de manhã estão a negociar como governantes e à tarde são detentores de empresas que têm interesses ou têm concessões mineiras e estão à procura de investidor estrangeiro para serem sócios. E há um aspecto importante a frisar. O setor mineiro, diferentemente de hidrocarbonetos, está abaixo do radar. Isso quer dizer que enquanto de hidrocarbonetos, pelo volume de negócios que movimenta, está muito mais exposto e há uma legislação internacional que está atenta a qualquer movimento nesse setor. O setor mineiro não, atua num nível mais baixo, onde os political exposed persons, as pessoas politicamente expostas, podem distorcer as regras de jogo para benefício próprio e vão lidando, e a gente parte do pressuposto que, bem, os valores, os recursos explorados os valores não são tão avolumados quanto de hidrocarbonetos, mas não deixam de ser importantes. E quando a gente olha, por exemplo, uma empresa como a Montepuez Ruby Mining, que tem 36 mil hectares de extensão de terra, é a maior extensão de exploração mineira de terra no mundo. E a gente vê com quem é que esta empresa, quem são os sócios desta empresa, a gente tem um bocadinho a fotografia daquilo que é o setor mineiro e da promiscuidade também dos negócios e a política em Moçambique. Porque se alguém tem um sócio tão importante, que é preciso voltar, não é preciso voltar a fazer menção que o PCA desta empresa é o Samora Machel Júnior. Então, temos alguém tão importante na estrutura acionista desta empresa. São pessoas que conseguem distorcer as lógicas do setor.
Porque aqui não estamos a falar de corrupção, pagamento de subornos. Aqui estamos a falar de corrupção política, ao nível de distorção de regulamentos, legislação e tudo isso em benefício próprio. Então, temos um cenário em que pessoalmente não acredito muito na coisa da responsabilização social. E todos os exemplos que a gente tem por aí são casas mal feitas, a caírem aos pedaços fim de 2, 3 anos ou menos. Ainda há dias mostrávamos uma reportagem do nosso colega Ricardo Machado de Nampula. Casas foram construídas Exatamente. em fissuras. Então, para mim, a responsabilidade social é uma falácia. O Estado tem que dizer, estes recursos são nossos, de Moçambique, é preciso cobrar impostos a esta gente, porque estas pessoas não podem ir para Londres, Frankfurt, para Singapura, dizer que vendemos 200, 300 milhões de dólares, ter uma faturação anual de 500 milhões de dólares e nós que somos donos dos recursos ficarmos com 5 milhões de dólares. Não pode fazer isso. E um Estado que quer ser forte, e um Estado que quer proibir o garimpo ilegal, um Estado que quer construir, quer vigiar as suas fronteiras, que quer ter, que não quer que o Mamadou Diop senegalês atravesse para aqui e compre um bilhete de identidade e torna-se macuacua para ser garimpeiro, para roubar a hipótese de trabalho àquele garimpeiro moçambicano. O Estado tem que ser forte e ter instituições fortes, instituições que defendem a soberania nacional. Quando não é assim, vamos estar sempre neste jogo, sempre de tempos em tempos, a fazer reclamações, a dizer que temos mais uma tragédia, temos mais aquilo, mas quando por detrás, nos bastidores, vemos os jogos de interesse que estão por detrás e há gente da elite política e governamental que tira benefício sobre isso. Muito bem, quero convidar os nossos telespectadores para interagirem connosco a partir desta altura. Eu sou o realizador, então, para colocar a nossa linha telefónica para a partir desta altura. Enquanto não temos um telespectador, vou voltar aqui ao engenheiro Beto Martins. Do ponto de vista de benefícios para o nosso PIB, o que é que significa esta indústria extrativa? Bom, eu gostaria de retomar aquilo que foi a essência. Quando nós falamos nos vários acidentes que ocorrem, acho que não devemos olhar nos acidentes que ocorrem nas áreas licenciadas, porque também há acidentes que só para segurar o seu raciocínio, nesta altura vou privilegiar os telespectadores. Tem indicação do Sr. Gabriel, no fundo, tem a linha. Boa noite. Está sim, boa noite. Bom, não sei se não nos ouve. Muito boa noite, é pena que... Boa noite. Muito boa noite, saúde do painel. Eu tenho a preocupação sobre essas mortes que estão a acontecer lá no norte, no centro. Você tem garimpeiros aí no Manica, no Ouro, norte, é precioso. Por que se houvesse uma lei que as pessoas que tinham ocupado aquela área, em vez de serem construir casa para eles, mas ser acionista através daquele espaço, eles terem um salário, vão receber, porque eles já vão participar com aquela área, também o Estado também vai ter alguma coisa. Isso podia ajudar aquelas pessoas que vivem através da agricultura. Criança, ele já habituou cavar, tirar o ouro, tirar essas pessoas. Mas depois que eles receberem lá naquelas empresas, talvez lei ou através do Estado, não sei se 20% que dá para fazer escola, 20% que dá para fazer uma 20% de saúde, outras coisas. Mas ser acionista através daquela terra, eles não têm dinheiro, mas têm terra que tem essas pessoas. Eles têm terra que tem ouro. Podia ser minimizar esses problemas de garantia. Eles estão a acabar. Porque eles vão deixar, eles vão morrer de fome. Já que já habituaram de fazer esse tipo de trabalho. Essa é a minha opinião, mas como ainda não tem lei sobre essas coisas, as pessoas que tinham ocupado aquela zona, quando tiram as pessoas, eles não ficam como acionistas. Estão indemnizados ou dar construir as casas, mal construir também.
Muito bom, não vou deixar espaço para os outros. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Gabriel Fundice, nosso telespectador assíduo a este programa. Mantemos então a linha aberta. Vou pedir que se nós concluir a sua raciocínio, se 40 segundos de interromper. Eu dizia, quando nós olhamos para a questão dos acidentes, não devemos nos concentrar somente em acidentes que ocorrem perto das outras áreas de mineração. Então, temos que associar os acidentes aos riscos associados, de fato, às operações e não aos conflitos existentes, porque os acidentes surgem por causa dos riscos associados às operações. Em relação àquilo que é a potenciação das comunidades, para eles serem os verdadeiros donos dos recursos minerais. Eu acabei de citar aqui 3 exemplos. Eu só vou interromper mais uma vez, como eu disse. Senhora Jace, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, faça favor. Faça favor. Boa noite. Boa noite, estamos a ouvir? Sim. Boa noite. Sim, estamos a ouvir. Pode falar. Antes de mais, eu queria agradecer os 2 painelistas, o de branco e de azul. Infelizmente, alô? Sim, pode falar. Continua a falar, estamos a ouvir. Bom, parece que perdemos, é isso? Bom, perdemos já a telespectadora que estava em linha. Se estiver a acompanhar o programa, pode voltar a telefonar. Penso que será algum problema de ordem técnica com as nossas chamadas ou as linhas de telefone. Temos alguém? Senhor Arturo, fala-nos de onde? Boa noite, Senhor Arturo. Bom, acho que estamos a ter algum problema. Vou pedir à nossa equipa técnica para ver se os telespectadores estamos a ver um som no fundo. Muito bem, enquanto a equipa técnica tenta resolver, porque o problema está mesmo do nosso lado. Por favor. Eu acabava de dar, portanto, situações em que um grupo de garimpeiros ilegais tornaram-se legais via as associações e formaram empresas, formaram parcerias, portanto, onde eles tornaram-se verdadeiros donos das áreas. Quando eu falo, por exemplo, da questão de Caça-Sol, é um exemplo claro sobre isso. Quando eu falo da questão da Mimosa, é um exemplo claro sobre isso. Quando eu falo da questão das 2 associações em Namunhambire, que obtiveram os certificados mineiros e que agora estão à procura de parceiros, estou a falar de casos específicos de comunidades que estão-se a beneficiar disso e que foram dados direitos mineiros. Portanto, há casos que isso acontece. Provavelmente não está a acontecer. Há exemplos de sucesso neste desenvolvimento das comunidades. São exemplos de sucesso. E neste caso, por exemplo, de Caça-Sol, hoje em dia a empresa que é propriedade das comunidades, em janeiro exportou cerca de 4... Acho que já é possível atender os telespectadores. Sr. Paulo, em linha, boa noite. Boa noite, Sr. Paulo. Bom, já não estou a compreender, acho que o problema é nosso. Meu realizador está-me a dizer uma coisa e acontece outra coisa. Temos o Sr. Paulo, o Sr. José em linha. Temos alguém em linha ou não? Licença. Bom, parece que não há condições mesmo para falarmos com os nossos telespectadores. Vou pedir desculpas se eventualmente muita gente queria colocar as questões. E a área onde houve acidente em Manica, em Tsetsere, é uma área pertencente a uma comunidade. É uma área que foi cedida à comunidade, que agora está a solicitar o certificado mineiro, está à procura de parcerias. Há exemplos desse género,
onde isso acontece. E é preciso dizermos, em alguns sítios isso acontece, logicamente, pode não ter acontecido em todas as áreas. O nosso foco é tornar as operações seguras. Lutar com acidentes é tornar as operações seguras. Isso faz a partir de um conjunto de ações que têm que ser feitas para prevenir os acidentes. É isso que estamos a fazer. Os efeitos ambientais, tudo isto tem repercussões ambientais muito grandes junto das comunidades, poluição dos rios, enfim. O que é que tem sido feito para mitigar isso? Sim, naquilo que praticamente tem sido a mineração artesanal tem provocado vários danos. Se nós olharmos, por exemplo, na província de Manica, houve um momento em que as pessoas usavam o processo de lixiviação das montanhas. Portanto, fazer a lavagem das montanhas e não recolher o ouro lá embaixo. O que nós dissemos foi... Muito bem, pessoal, parece que agora, espero que desta vez a terceira seja de vez. Senhor Félix, fala-nos a partir de Xaxá, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Alô? Sim, faz favor. Sim, Félix Baruch, já está aí. Pode falar. É o seguinte, eu queria agradecer essa oportunidade de estar em linha na STV. Sim, boa noite, Jeremias Lano. Sim, estou a ouvir, pode continuar a falar. Sim, queria agradecer essa oportunidade de falar à STV e lamentar também essa situação da tragédia. Sim, eu gostava de agradecer essa oportunidade de falar à STV. E também lamentar a situação que aconteceu aí em Montepuez, não é? Sim. Mas a minha questão, eu gostava de perceber do... Diga? Sim, pode falar. Bom, parece que não mudou nada a nossa comunicação. Muito bem, vamos voltar a tentar ver se conseguimos ter os nossos telespectadores a interagirem connosco. Afinal, este programa chama-se Linha Aberta. Queremos sempre dar oportunidade para interagirem connosco, por volta dos assuntos que discutimos aqui. Vamos ver se temos o assunto resolvido. Senhora Jace, parece que está em linha de novo. Boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez. Sim. Eu mesmo liguei pela primeira vez, depois a linha caiu, infelizmente, mas eu estava a dizer, é necessário, vezes, dar uma palmatória. O que está a acontecer é não haver uma política clara do que essas empresas têm que fazer, qual é a responsabilidade social. O senhor Danton disse, é muito verdade. Eles vêm para obter o lucro e não se importam com o que fazem. Eu tenho um exemplo caricato que está a acontecer agora numa zona nativa minha, não é? Os meus bisavós, toda geração ia do seu lado. Chegou uma empresa, disse que quer fazer manutenção de areias pesadas e vai precisar as pessoas com 30 mil meticais qualificados. Mas as outras coisas não ficam. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Temos que nos recordar tudo aquilo que as pessoas têm nessa história. Os palmares, a própria terra, toda a produção agrícola como animal. Como uma zona onde vão dar 20 por 30 ou 15 por 30, o que vai acontecer? Então é muito caricato quando eu sou representante do governo está a falar dessa forma. Isso é buscar pessoas, eu gosto de dizer, não ofender as pessoas. Temos que ser sérios, as pessoas estão a assistir e nós assistimos. Aquilo que está a falar não é o que está a acontecer. Então, é necessário, por vezes, fazer uma introspecção daquilo que é a realidade, não aquilo que vê ou aquilo que a polícia devia estar a afirmar. Então, é isso que eu queria deixar este programa. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua contribuição e, sobretudo, pelo ter insistido. Mantemos então a aliança linha aberta para atender alguns telespectadores. Esperamos então que o assunto que o problema técnico que tínhamos esteja definitivamente resolvido.
Temos alguém, não? Bem, enquanto não temos um telespectador, peço só para concluir. Sim, e outro aspecto que... Bom, já temos. Vou interromper muitas vezes e peço mesmo muita desculpa. Sr. Zafanias, boa noite. Boa noite, Sr. Zafanias. Bom, acho que não nos ouve, Sr. Zafanias. Bom, tem indicação de que o perdemos. Também devemos considerar que os desafios da própria atividade mineira obrigam o Estado muitas vezes a fazer o desenvolvimento sistemático da legislação. Se nós olharmos aquilo que eram as primeiras operações, não havia nenhum regulamento de reassentamento. Se nós repararmos aquilo que é a atual Lei de Minas de 2014, é diferente da Lei de Minas de 2002. Portanto, há um conjunto, a política... A aplicação da... A aplicação é esta que está acontecendo agora, se reparar nos últimos... A Ruby Mining é da outra legislação, é da outra lei. Esta lei que estou a referir agora, estou a falar do envolvimento das comunidades. Portanto, é todo um conjunto de evolução que tem que ser visto. Vamos ao Sr. Rui Barros, que nos fala a partir de Nampula. Boa noite. Bem, boa noite. Boa noite, faz favor. Eu queria aproveitar que, em primeiro lugar, saudar o Senhor. Em segundo lugar, falar sobre os dois crimes da educação. Há realmente um interesse muito maior pelas elites governamentais sobre aquela zona onde foi construída a população. E assim sendo, essa questão de que chuva mudou-se, depois mudou ali, não sei o que, não é verdade. As populações ali daquela zona ali realmente já estão a reclamar sobre essa zona de Namanhumbir. Porque se formos ao histórico, a zona de Namanhumbir era a zona de uma certa família, e mais tarde ela foi escorraçada e depois concedeu a um certo general. Agora, aquela zona ali onde também houve esse problema, onde estão agora fazendo disputa para pagar essa licença para a população e salvar, é uma zona em que a empresa ainda precisa. Pelo que o que aconteceu ali, há informações que dizem logo de que não houve nem tentativa para procurar tirar aquelas pessoas que estão lá. Porque se era para tirar aquelas pessoas que estão lá enterradas, deviam ter cavado a tangente, isto é, de lado. Porque aquela empresa que está lá próximo tem equipamento para esse. Mas não, aquela empresa nunca se interessou. Esse é um primeiro fator. Outro segundo fator, eu gostava de aconselhar de que essa questão de mortes que estão acontecendo assim na comunidade tem outra explicação. As pessoas que saem de lá que eram comandantes da polícia não deveriam continuar como comandantes. Aquelas pessoas também dizem que a situação está controlada e vão se demitir. Se não se demitem, o presidente da República deve se demitir por serem mentirosos. A situação está controlada, está sob controle, mas depois aparecem pessoas a morrerem. Você mentiu, então. Mentiu não só para a sua instituição, mentiu para todo o povo. A punição máxima é sua demissão. Por isso, Presidente da República, por favor, demita esses senhores que dizem que a situação está sob controle. Morre pessoas. É muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Rui, pela sua participação. Temos de atender mais um só, o telespectador, também a qualidade não está nas melhores condições. Temos de atender mais um telespectador, encerramos então as chamadas, esta interação com os nossos telespectadores. Vamos a um telespectador que nos fala a partir de Maputo, na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite, por favor. Obrigado pela oportunidade, também acompanhar. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Pelo que eu percebi nesse caso, há mais interesse pelo dinheiro do que lá em seres humanos. A minha questão mesmo vai para o senhor escritor. As empresas que operam naquela área, não é? Eles leem como bombeiros, não sei por aí.
o que aconteceu para que aquelas pessoas não tivessem um socorro urgente? O senhor, como inspetor, sabiam da existência daquela mina, como o senhor disse que é ilegal? Quais foram as medidas tomadas pelo governo e pelo senhor, como inspetor, para que o pior não acontecesse? O Inhacal falou muito bem quando diz que o Estado, o governo, atira as responsabilidades para esses empresas. Eles podem fazer algo com qualidade, podem fazer algo sem qualidade, eles estão um pouco inchados, porque o que eles interessa é fazer dinheiro ir embora. A questão de pagar menos impostos, e nós sabemos que essas matérias-primas que são feitas estão vendidos lá fora por bilhões de dólares, que deviam muito bem se beneficiar a muitos nós, construir escola para os filhos, com carteira, construir hospital, falta de medicamento que nós temos. A injeção não é questão política, aliás, questão das empresas não querem pagar. Se formos a investigar, quem são os sócios dessas empresas? São os termossindicatos, os compatriotas, que vivem a bom de melhor. Então, não é questão de essas empresas não quererem pagar. São as pessoas dos sindicatos que estão lá ligadas a essas empresas que não querem usar o dinheiro para beneficiar no Estado. Eles já estão bem da vida e o povo pode sofrer, eles estão um pouco distantes por nós. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Foi o nosso último telespectador, até porque as condições não são das melhores. Muito rapidamente, para mesmo encerrar, vou começar aqui pelo Edson. Que passos é que acha que podemos dar para não eliminar, já percebemos que os interesses que estão dentro disso são tão grandes, mas pelo menos minimizar isto? Estamos a falar de vidas humanas que se estão a perder diariamente. Eu acho que cabe a cada um de nós, moçambicanos, como patrões que somos, fomos ditos que éramos patrões, exigirmos e cada vez mais fazermos pressão para aquele que nos representa ter a noção de que está lá como nosso empregado e assumir as responsabilidades sob o risco de, quando somos chamados a escolher um novo patrão, penalizarmos por inação. Porque não podemos estar de forma cíclica a vir sentar e discutir ações de um Estado que não age dentro das competências que lhe são atribuídas, para fazer uma fiscalização que seja efetiva. Então, acima de tudo, temos que ter um Estado que seja suficientemente forte. E como é que um Estado é forte? Um Estado é forte cobrando impostos para ter musculatura financeira para viabilizar serviços. Se não o fizer, porque há um grupo de indivíduos que o faz nos bastidores para o seu benefício próprio, então teremos que arranjar outro tipo de pessoas para nos representarem, porque as pessoas que estão lá não nos estão a representar. E não é isso que a gente quer. Então, urge e é preciso que as pessoas que têm de direito, as pessoas que dizem que nós somos o patrão, tomem medidas sérias para que situações dessas não aconteçam. E isso não passa por paliativos ou medidas conjunturais. É necessário fazer um levantamento profundo e aplicar reformas estruturais que mudem o cenário que está atualmente. E, só para terminar, essa mudança tem como beneficiar, afinal, a própria elite política de Moçambique. Porque se o vosso processo de acumulação baseia-se em tirar dinheiro do Estado, um Estado com mais dinheiro, vocês vão tirar mais. Então, sejam suficientemente inteligentes e comecem a cobrar os impostos dessas empresas. Porque se o Estado for falido, vocês também vão tirar menos. E enquanto fizerem sociedade com essas empresas e ficarem com 15%, 10% num bolo de quando vão vender 300 milhões, 400 milhões nas grandes praças internacionais, no final, quem são as pessoas que estão mais pressionadas? Nós aqui, acho que nenhum de nós conhece os proprietários da Gemfield,
os estrangeiros, mas nós conhecemos os moçambicanos que são proprietários. E é sobre eles que nós fazemos todos os dias pressão para que eles mudem o cenário, porque eles, além de terem responsabilidade como elites econômicas, também têm responsabilidade como elites políticas desse país. Então, cabe a eles porem mão na consciência e perceberem que um país melhor, um país mais rico, eles também serão mais ricos. Sr. Carlos, notas muito breves também. Bem, eu não ia fugir muito do que o meu colega aqui referenciou. Eu penso que o grande desafio, não só neste setor, mas em todos os setores deste país, é realmente nós podermos ter uma legislação robusta no que diz respeito aos conflitos de interesse. A indústria extrativa é um setor com mais visibilidade por essas consequências imediatas, primeiro que nós podemos ver, mas exatamente por causa dos impactos tanto sociais, econômicos e ambientais que ele provoca, incluindo esta questão de segurança no trabalho, sobretudo para que, de facto, nós comecemos a pensar seriamente como um país, que eu penso que devia haver uma separação muito bem clara entre os interesses políticos e os interesses, portanto, econômicos. Enquanto nós continuarmos a termos este casamento dos interesses políticos e econômicos, logicamente que não vai ser muito fácil resolver isso, porque de facto há esta ligação, portanto, esta promiscuidade que de facto, por causa dos interesses, em vez daqueles que deviam defender os interesses dos cidadãos e das comunidades locais, sobretudo afetados, defendem os seus próprios interesses. Eu penso que esta pode ser uma das saídas, mas é preciso também potenciar as instituições de fiscalização, porque neste contexto como concreto, se for verdade o que o inspetor falou aqui, que existem áreas mapeadas e que conhecem essas áreas, eu acho que a atenção devia se virar muito mais a esse setor. Mas, por outro lado, eu penso que é preciso olhar para a mineração artesanal, não no contexto ilegal. Se nós formos olharmos para a economia nossa moçambicana, é maioritariamente uma economia informal, porque trata-se de mineração, diz-se que aquela mineração tanto do garimpo é legal, logicamente, porque não está registrado, mas de uma maneira geral, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo simples para o cidadão poder perceber, nós temos tanto do Manengue, os municípios, por exemplo, sobrevivem através da coleta do imposto, nesses mercados informais. Portanto, é um negócio informal. Eu prefiro que nós tentemos um pouco mudar o discurso de olhar para garimpo e olharmos, isto é garimpo ilegal. Exatamente por causa desta forma de olharmos para este setor, ou para este grupo de cidadãos que se dedicam a isso como ilegais, não há esta atenção de seu acompanhamento. Mas a partir da altura que nós pudermos organizarmos, é verdade que este é um setor muito sofisticado, mas há uma necessidade do Estado fazer algum esforço de organização deste setor, como esses exemplos positivos que foram dados aqui, tanto das associações, das cooperativas, que depois tem a senha mineira, para que de facto estas pessoas naquele local sintam que primeiro não façam de forma ilegal e depois vendam através de circuitos ilegais desses cartéis. Se nós já temos identificado o problema, que é exatamente por causa da complexidade da cadeia de valor, incluindo mandatários que fazem isso, por que o Estado não organiza-se para, de facto, pegar aquele grupo daqueles garimpeiros que vão ao terreno e dizer que vocês é que estão aqui, podemos vos potenciar, vocês é que vão pagar um imposto direto, ou o Estado pode comprar portanto, aquele recurso diretamente às comunidades. No caso concreto, por exemplo, estrategicamente, eu poderia recomendar, no caso de Nhamandumbir, que a empresa concessionada podia procurar estabelecer algum tipo de parcerias com esses garimpeiros. No lugar deles estarem a tirar o garimpo e vender por um sistema, portanto, por um circuito ilegal, a empresa compraria, portanto, este minério diretamente a esses garimpeiros. Aí, penso que a empresa tem a oportunidade
também de apoiar esses garimpeiros no sentido dessa questão da segurança, do trabalho, dessas medidas de segurança, e eles, logicamente, criavam o recurso, vendiam para a empresa pagava o justo para esses garimpeiros, e, por outro lado, entrava para o circuito, portanto, legal, e podíamos obter, portanto, dividendos para o próprio Estado. Porque, por outro lado, penso que o Estado também está a perder muito dinheiro por causa desta venda de circuito ilegal desse garimpo. Enquanto o Estado não fizer esforço de tentar estabelecer alguma estratégia ou de parceria já concessionárias nesta área concessionadas, ou o próprio Estado continuar a fazer o trabalho de ver se, portanto, legaliza o informal. Porque, para mim, em vez de dizer que é ilegal, eu penso que é uma atividade informal, como tantas outras, porque a economia de Moçambique é um regulamento informal. Por que estes não são ilegais? Vou pedir aqui também ao inspetor para ser muito sucinto, que já estamos mesmo em cima da hora, notas finais daquilo que foram as contribuições dos espectadores e também dos colegas aqui do painel. Sim, acredito que sim, as parcerias entre a mineração artesanal e a mineração industrial é bem-vinda, e ela é feita em alguns sítios, o caso, por exemplo, da Zambeze. E nós temos neste momento acima de 62 associações que representam comunidades que fazem a mineração a partir daquilo que é pedreiras, arreieiros, ouro, gemas e todos os outros tipos de recursos. Estamos a olhar a mineração não somente concentrada nos minerais de grandes valores, que são gemas e ouro, mas também estamos a olhar para os grafites, para as areias pesadas, para o carvão e para todo este conjunto de situações. Falei da evolução legislativa, aborda-se isso também a evolução institucional. Foi criada em 2014, portanto, o Instituto Nacional de Minas, que não havia antes, que é para poder regular a própria atividade e poder trazer mais-valia na própria atividade. E agora está-se a discutir a possibilidade de autonomização da inspeção geral para lhe dar maior potência, maior capacidade e maior eficiência nas atuações. E está-se a discutir, portanto, a regulamentação dos corpos de salvamento que tem que existir nas empresas e a questão de interação entre elas e o apoio que eles podem dar à mineração artesanal em caso de acidentes e mesmo em termos de treinamento e monitoria, essas coisas. Estamos a falar de uma evolução não só legislativa, mas também institucional, que neste momento visa garantir as operações de uma maneira muito seguras. E acho que é por aqui onde nós vamos. Olhamos num processo dinâmico. E este processo dinâmico visa trazer, portanto, as mais-valias em relação à própria atividade. As receitas foram aqui dadas. Quando nós falamos, portanto, do ilegal, não imaginamos quanto produto nós perdemos com o ilegal. E que esse produto, servindo para, portanto, o país, pode potenciar as diferentes instituições e o próprio país. Então, quero agradecer a vossa presença aqui. Voltamos a este tema, como se percebeu, um tema que tem várias ramificações, também envolve questões que têm a ver com a segurança. Falamos de algum crime organizado que está envolvido nisto e que depois vai colocar muitos desses minerais fora, em vários países, a preços muitíssimo altos, que nada tem a ver depois com aquilo com que se compra aqui no nosso país. Agradeço aqui também os nossos telespectadores, aqueles que telefonaram e também aqueles que não telefonaram, apenas acompanharam o programa. Muito obrigado. Voltamos a encontrar então, em termos de linha aberta, na próxima terça-feira. Boa noite. Até lá.